Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são vítimas de exploração sexual no Brasil. Mais da metade desses abusos acontecem com crianças de 1 a 5 anos. Calcula-se que menos de 10% dos casos sejam notificados às autoridades. Os dados são mais do que tristes, são reais. É melhor prevenir. Tenha um diálogo aberto. Claro, você sempre pode dizer não, mesmo que seja beijo, abraço, sentar no colo e principalmente se alguém quiser mexer nas suas partes íntimas. Atenção redobrada em casa. Até porque muitas vezes o abuso pode não parecer agressivo, ou seja, pode estar disfarçado de carinho. Acompanhe as atividades online. Tá namorandinho. Mas ó, vai com calma com esse negócio de namoro pela internet, porque também tem muita história sinistra. Mantenha uma relação de confiança. Você que tem que decidir quando tá pronta. O Yudi ou qualquer outra pessoa precisa entender e respeitar o seu momento e escolha. Observe as reações. O menino da Dona Aparecida, por exemplo, ele anda muito quieto, vocês não acham? Olha, mudança de comportamento sempre pode ser um sinal de algo pior, sim, Neuza. Violência pode acontecer sem contato físico. Infelizmente, tem muitas formas de violência sexual, como, por exemplo, o abuso sexual e também a exploração sexual. Atenção às situações de exploração sexual. Pai, acho que elas devem ser mais novas do que eu. Da última vez que estive aqui não tinha disso. Conheça os canais de denúncia. Esconder não resolve. Eles têm que ir para o conselho tutelar. Acho que ninguém foi não, Elvira. Então, vamos nós! Compartilhe informações. Pô, galera, essa modinha de ficar compartilhando nude de outras pessoas é muito maldosa. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Use a hashtag Em Casa Sem Violência. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse momento muito importante que é falar sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, em nome da Prefeitura de Mauriti, em nome da secretária Emanuele Ramalho, secretária de Assistência Social, queremos dar boas-vindas a todos que já estão aqui, aos que estão chegando agora. Boa tarde. Nesse vídeo de abertura a gente já pôde ver um pouco desse panorama que é a situação do abuso sexual. Então, meu nome é Renato Marcelino, sou psicólogo clínico e também trabalho no CRAS de Buritizinho. Está aqui comigo o psicólogo Fernando do CREAS e a doutora Isabel, advogada, e eles vão já se apresentar também. Então, sejam todos bem-vindos as pessoas que formam as equipes do CRAS, do CREAS, do Conselho Tutelar, que estão conosco online nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos. Quero mandar em especial um abraço para a minha equipe do CRAS de Buritizinho, a coordenadora do Cileide, as assistentes sociais, Isa e Jaine, a psicóloga Beatriz, Carol, Caroline, Rodrigo, enfim, todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Então, acho que a gente já pode começar, a falar mesmo desse assunto. Você pode compartilhar essa live aí para que mais pessoas possam ficar junto da gente nesse momento, falar desse assunto que está tão presente na nossa sociedade, mas que ainda é tão velado, que ainda é tão escondido. Fernando, pode se apresentar. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando, eu sou psicólogo aqui em Mauriti, trabalho aqui no município desde o ano passado e atualmente estou locado no CREAS, fazendo um trabalho com assistência de média complexidade. Boa tarde, eu sou Isabel Maranhão, sou advogada e eu estou como coordenadora do CRM desde o ano passado também, que é o Centro de Referência da Mulher aqui de Mauriti.
Então, maio, a gente chama de maio laranja, que é esse mês dedicado ao combate ao abuso e exploração sexual infantil. É um mês simbólico, o 18 de maio principalmente é uma data simbólica, mas é uma luta que não pode parar, principalmente nesse tempo de pandemia, de isolamento, que as crianças, os adolescentes estão mais tempo dentro de casa e que em muitas dessas casas o abusador convive com muitas crianças. Além ainda do uso da internet por longo tempo, dos jogos online, daqui a pouco a gente vai discorrer mais sobre isso. Mas o 18 de maio surgiu por conta de um acontecimento no ano de 1973, quando uma criança de 8 anos, Araceli Sanches, foi brutalmente assassinada. Antes disso, violentada sexualmente de forma muito cruel. Um crime que chocou, né, o estado do Espírito Santo, e que esse acontecimento gerou muita revolta, e a partir dali foi se consolidando essa data como símbolo da luta contra a violência sexual. Então eu vou passar a palavra agora para o Fernando, que vai apresentar para a gente como é esse trabalho da assistência social junto ao combate ao abuso e exploração sexual. Então, beleza, assim, na verdade, para além do trabalho da assistência, né, na verdade eu quero tentar conseguir explicar para vocês como é que é feito todo o trabalho em vários órgãos do município, né, para atender a demanda desse público, tá certo? Minha fala aqui eu queria iniciar falando sobre isso, mas logo após também eu quero que a gente possa refletir um pouco, discutir algumas problemáticas que a gente tem ainda nas políticas públicas, não só do município, mas todo o Brasil, né? E aí para que também você entenda como é que você vai poder estar colaborando para a gente levar adiante o nosso serviço, tá certo? E para começar eu queria destacar que no mês de março muitas pessoas participaram de uma reunião, certo? Que ocorreu aqui na assistência social de Mauriti, e que a gente se juntou para formar o que a gente chamou do fluxo de atendimento, né? O que é esse fluxo? É o passo a passo do que seria feito para atender crianças e adolescentes que fossem vítimas ou testemunhas de algum tipo de violência, né? Inclusive a violência sexual. E nessa reunião a gente teve a presença tanto de pessoas da saúde, da educação, da assistência social, de organizações da sociedade civis. Infelizmente não tivemos presença nem do Tribunal de Justiça, nem do Ministério Público, mas eu gostaria de deixar aqui pontuado, porque também vocês vão entender como é importante, né, a participação deles nesse trabalho para essa demanda, né? E uma das coisas que a gente começou a discutir nessa reunião foi que quando a criança expressa algum sinal de que ela está vivendo alguma violência, a gente nunca dá para prever onde é que isso vai acontecer. Então a gente não sabe se ela vai falar isso na escola, a gente não sabe se ela vai falar isso para os pais, ou em algum órgão de saúde, enfim, nunca dá para prever, né? Mas mesmo assim, a gente compactuou que a gente tem que começar a criar uma cultura de fazer uma escuta para essa criança que não vai ser aquela escuta, como eu posso dizer assim, forçado, né? De forçar a criança a dizer mais. Vai ser uma escuta de realmente deixar que a criança exponha o que ela está sentindo, o que ela passou de forma espontânea. Não é isso? Tá, mas essa decisão, ela não veio nem exatamente de nós, né? Assim, essa cultura de fazer uma escuta mais acolhedora para essas crianças, né, é uma decisão que está sendo implementada em todo o Brasil, né? E nós profissionais estamos sendo capacitados para fazer essa escuta, mas você também que é pai de família, né? Assim, a gente vê algumas características, né, nesse tipo de escuta que a gente acredita que seja importante também você começar a pensar sobre isso,
né? Então, assim, quando a criança expor alguma violência que ela viu ou que ela sofreu, né, vamos deixar que ela se sinta confortável para falar. Não vamos ficar tentando pressionar para que ela diga mais, para que a gente assuma esse papel de investigador, porque não é o nosso papel, não é isso? E aí também tem uma coisa importante que a gente também permanece com uma cultura que quando essa violência contra a criança é notificada, a criança acaba tendo que repetir, né, a fala dela, contar a mesma história em 2, 3, 4, 5 lugares. Né, e a gente também está trabalhando para que isso se acabe. Né? Se você que é um adulto escuta uma criança falar sobre uma violência, então assim, você pode tomar a responsabilidade de ir até os equipamentos, né, para repassar o que foi que aconteceu, as informações que foram dadas. E assim, Fernando, a gente escutar, né, um relato, ou que uma criança, um bebê foi estuprado, passou por uma violência, já é muito difícil, né? E aí imagina uma criança ter que contar aquele mesmo fato várias vezes. O quanto isso é doloroso para aquela criança ou adolescente, né? Justamente, faz inclusive com que a história fique mais marcada ainda, né? Assim, é o que a gente chama de revitimização, né, do sujeito. Pronto, mas então a gente precisa entender que quando uma criança sofre um tipo de violência, a gente vai, entre a rede de órgãos públicos, a gente vai ter exatamente 2 linhas que vão se seguir a partir dessa notificação. Primeiro, a gente pode chamar uma linha que se chama linha de responsabilização do agressor, né, que esse caso vai precisar chegar até a polícia, para que a polícia tome as investigações de levantamento de evidências, né? Disso vai ser passado para o Ministério Público, para que o Ministério Público entenda se o que o material que tem se é suficiente para assumir como acusação do caso, vai chegar no Judiciário e o Judiciário vai aplicar as leis, né, e as penalidades, que eu acredito que o Bel vai falar um pouco sobre isso depois, não é? Pronto, essa é uma primeira linha, que é a linha de responsabilização do agressor. Mas a gente tem outra linha que a gente poderia chamar que é a linha do cuidado, né? Onde a gente vai estar acionando os órgãos que vão justamente tratar de que essa criança não sofra mais danos pelo aquilo que foi vivenciado. Né? A gente poderia dizer que essa linha ela se dá início principalmente com o Conselho Tutelar, né, que é o principal órgão que vai observar, né, isso baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é que aquela criança está necessitando de outros trabalhos, como por exemplo da saúde, da educação e da assistência social. Ou seja, o Conselho Tutelar ele se responsabiliza, né, de dar suporte àquela criança e de acionar outros serviços para que a gente possa minimizar, né, ou extinguir possíveis efeitos do que ela viveu. Né? E entre esses órgãos que são acionados, né, eu queria destacar aqui na assistência social o CREAS, né, que é justamente o órgão que eu trabalho, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, né, onde a gente vai, justamente nesses casos, sentar junto com a família e construir um plano, né, um plano em que as famílias possam descobrir o que é que pode ser feito para fortalecer, né, a convivência, o afeto entre seus membros, assim como a gente vai trabalhando questões ainda mais coletivas, né, questões na sociedade, para que essa família possa se integrar, conseguir se reintegrar bem e conseguir avançar, né, conseguir se transformar e superar isso que foi vivido, né, porque é bom também lembrar que, claro, a criança é a principal vítima, mas acaba que vários familiares que estão ao redor sofrem também, né, com o acontecido. E aí a gente vai fazendo esse trabalho com a família, né, até que posteriormente a gente possa encaminhar elas novamente apenas para os serviços básicos, né, como vai ser o trabalho do CRAS, que o Renato vai falar um
pouco mais para frente. E pronto, aqui a gente tocou nos principais órgãos, né, nos principais equipamentos que vão trabalhar nessa demanda. Então a gente vê que tem questões da segurança, né, questões de responsabilização, questões da assistência social, saúde e educação. Ou seja, é uma rede, toda uma rede formada para atender essa demanda. Mas ao mesmo tempo, eu queria também pontuar aqui algumas coisas que eu acredito que a partir de hoje a gente vai estar discutindo mais forte, né, de algumas implementações que eu e alguns colegas meus, com quem já pude conversar, a gente acha que a gente pode realizar para melhorar ainda mais o serviço para vocês, tá certo? E alguns dos pontos que se vê nessas políticas públicas que a gente poderia estar dando um passo além por exemplo, na questão de formular um sistema avaliativo. Né? E o que eu quero dizer por um sistema avaliativo? Né? Alguma forma em que a gente tenha mais dados de se o sistema está sendo efetivo, né? Como você que é usuário que está frequentando o sistema, os órgãos, como é que você se sentiu ao ser atendido, o que é que a gente ainda deixa a desejar, o que é que a gente está fazendo bem executado, né? Acredito que isso aí é uma coisa a se trabalhar nos próximos anos. Uma outra coisa que eu acho importante ainda a gente melhorar é em relação à acessibilidade das estatísticas sobre esse tipo de caso, né? Porque, por exemplo, eu sei que assim, a gente, enquanto órgão, a gente tem os dados de quantas pessoas, de quantas crianças, por exemplo, vítimas de violência, a gente catalogou a cada ano, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente poderia trabalhar seria para que a própria população, né, tivesse uma forma acessível de saber quão grande assim, esse problema, né? Porque para a gente que está diretamente ligado, trabalhando, a gente cria essa noção, né? Que é uma coisa que acontece com muita frequência. Mas talvez você que esteja nos assistindo não tenha exatamente a noção, né? E também eu queria levantar, por último, aqui um terceiro problema referente às políticas públicas, né? Que ele é coextensivo a esses outros dois que eu apontei, que é a questão das pesquisas sobre o tema no âmbito municipal. Né? Que, assim, e novamente, repetindo, né? Isso aqui não é um problema de Mauritius, isso aqui é um problema nacional. É um problema que ocorre em toda a cidade. Né? Assim, menos nas cidades grandes, nas cidades que tem muitas universidades, porque a pesquisa lá é mais incentivada dentro da academia. Né? Mas eu gostaria de deixar, inclusive, aqui um apelo assim, para você que é universitário aqui do município, né? Ou mesmo que já tenha sido formado, né? Mas que tem interesse em continuar na pesquisa, se você se interessa pelo tema, se faz parte da sua área, eu acho que é muito importante, né, a gente estar incentivando isso, né, que pesquisadores entrem nos lugares, entrem nas comunidades e possam nos dar informações que nem sempre estão claras à vista. Né? Só um pouquinho, eu já concluí. Quando você fala de pesquisa, me recordou que assim, a gente vê na literatura mais casos de estudos com a violência sexual com meninas, mas ela também acontece com meninos. E a literatura é muito pouco sobre isso, que assim, já faz a gente pensar sobre esse estigma que tem, sobre uma cobrança ainda maior sobre o papel do homem. Que quando é vítima do abuso sexual, já a comunidade vai achar que ele vai ser homossexual porque passou por aquela situação, ou porque o homem tem que ser mais forte, né? Essa cultura que existe sobre o papel do homem de ser forte, de não chorar, e isso impede até mesmo que trabalhos sejam realizados e estudos nesse sentido. Justamente, cara, tu já fez a introdução do que eu ia colocar aqui. Porque assim,
tem mais dois problemas que eu queria levantar, só que eu deixei eles numa categoria diferente, porque essas três coisas que eu falei anteriormente, eu acho que a gente que é profissional, se a gente se sentar para se organizar, a gente dá conta de resolver, tranquilamente. Claro que isso leva um tempo, mas a gente dá conta de resolver. Mas eu acho que tem alguns problemas que a gente só consegue resolver com uma participação popular. Sim. E um deles, que é justamente esse que tu toca, é o problema do estigma que essas pessoas sofrem. Né? É uma coisa incrível, assim, que muitos dos casos que a gente vê nas pesquisas que chegaram a ser relatados, eles só conseguiram ser relatados, por exemplo, na adolescência. Por quê? Porque desde criança, quando ela está sofrendo, quando ela é uma vítima, mas ela já sente que existe um certo tabu social, existe um estigma social de que ela não pode contar, ela não pode abrir o jogo do que está acontecendo. A própria criança, né? Então, assim, existe na sociedade ainda falhas em como a gente está abrindo espaço para acolher essas pessoas que são vítimas, né? E aí é onde entra a importância desses estudos, porque infelizmente a gente tem uma cifra oculta, a gente não tem a realidade do que acontece, esses números não chegam para os nossos equipamentos e a gente precisa deles, porque a partir desses dados nós vamos estudar estratégias para desenvolver ações direcionadas para resolver esse problema. Quando Renato falou a questão de que a maioria das estratégias são voltadas para mulheres, meninas, é porque os dados apontam que os maiores casos de abuso é menina, então por isso que tem esse direcionamento. Então se a gente não deixa de existir o abuso de meninos também. Então a gente precisa procurar chegar bem próximo da nossa realidade para estudar algumas estratégias direcionadas e conseguir minimizar e até resolver o problema. Então, assim, eu acho que tem um trabalho que vai depender, assim, de cada um de nós, na nossa vida cotidianamente, né, assim, que é conseguir gerar essa abertura ou gerar essa conscientização na gente, quem está próximo da gente, né, que a gente não está aqui para julgar quem viveu esse tipo de coisa, né. Uma coisa, por exemplo, que é muito comum, quando a menina geralmente tem 13 anos, né, assim, às vezes ela já começa, né, ter um relacionamento, ter uma vida sexual, e isso não é permitido, né, porque assim, é uma fase que ela ainda está em desenvolvimento, né, mas quando ocorre a violência sexual nessa idade, né, é muito comum você escutar assim, pessoas ao redor perguntarem se não é a culpa da adolescente, né, e não é o adulto quem tem que ter essa responsabilidade, né. Mas aí, justamente, eu queria, para fechar esse problema, né, dizer o seguinte, que uma das formas da gente ver o quanto esse problema se estende para a vida toda é que a gente faz essa campanha, né, essa campanha já é feita há muito tempo, claro que eu não estava aqui nas outras vezes, mas ela já é feita há muito tempo, na minha cidade também, e a gente nunca vê uma pessoa que passou por essa situação, que se sente superada, participar dessa campanha para enfrentar. E assim, Fernando, você toca num ponto importante, porque a campanha Faça Bonito está fazendo esse ano 20 anos. Sim. Então, assim, a gente ainda está engatinhando nesse processo de se acordar para essa realidade, né? Que há muito tempo foi encarada na cultura como uma questão que o homem podia, né? Principalmente quando envolvia uma classe média ou até classe média alta, em que aquelas pessoas abusavam mesmo de muitas meninas e aquela pessoa que muitas vezes era morador, por exemplo, nas fazendas, né? Se sentiam obrigadas a ficar caladas. Então a gente está nesse processo ainda precisa, né, ser feito, ser acordado. Isso mesmo. Conscientização, né, e se fazer as pessoas se sentirem como sujeito de direitos. Isso. Né? E aí também, assim, agora eu queria entrar ainda no último problema para encerrar aqui, mas esse eu vou ter que ter um cuidado com as palavras, porque eu acho que esse é um pouco mais assim, problemático de se falar. Mas eu acho que é importante colocar aqui, né?
que é sobre a questão da pedofilia, né? Porque eu acho que, assim, eu sei que é um tema que é difícil de debater, é um tema que gera muitas discussões divergentes, mas eu vejo que é um tema ligado ao que a gente está debatendo aqui. Então, eu, como profissional, entendo que é importante expor isso daqui, né? Eu acho que uma das coisas importantes de se colocar é que o pedófilo ele não é necessariamente agressor. Por quê? A pedofilia ela é entendida, né, como o desejo de uma pessoa adulta, né, de uma pessoa formada, por pessoas que ainda não estão numa idade aceitável ou não têm nem o próprio desenvolvimento físico aceitável para ter uma relação. Não é isso? Lembrando, o pedófilo é a pessoa que tem o desejo. O agressor seria a pessoa que coloca esse desejo em prática. Certo? É a pessoa que leva isso a ato. Seja expondo o corpo de uma criança, seja tocando, enfim. Só um adendozinho, Fernando, só para complementar, a gente tem que ter, por isso que ele falou que a gente tem que ter cuidado nessa linha, que é bem tênue, né, Fernando? Porque a questão do abuso, para se configurar, ele não precisa ter um toque. Então, o pedófilo não vai se caracterizar só quando ele tocar uma criança. A partir do momento que ele começar a expor esse seu desejo, já é considerado uma pedofilia, né? Tanto que, por exemplo, justamente por isso, e ele passa a ser, além de pedófilo, agressor, né? Isso. Tanto assim, não precisa nem ser com, digamos assim, uma criança que esteja aqui presente, né? Se você consome, por exemplo, pornografia, isso já configura o crime, né? Mas enfim, por que eu estou tocando nesse assunto exatamente? É porque a gente, enquanto política pública, né, a gente tem que pensar o seguinte: a gente está fazendo esse trabalho só assim, em relação ao agressor, só quando o crime já está feito. Né? O que é que eu estou dizendo? A gente não tem nenhum trabalho na política pública que seja de prevenção pro agressor, entende? Não tem um local que ele possa procurar para tentar superar essa situação. Né? E o que é que impede das políticas públicas terem essa abertura? É justamente que é muito complicado você imaginar uma pessoa que tem, por exemplo, esses desejos de pedofilia hoje em dia, conseguir ter a atitude de chegar para outra pessoa e contar sobre isso. Né? Por quê? Porque isso gera toda uma problemática social, que, logicamente, a gente entende os motivos dela existir, né? Mas eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco a imagem do monstro para a gente poder entender que pessoas fazem isso, e na verdade fazem com muita frequência. Né? E eu acho que é importante, talvez não a curto tempo, mas a longo tempo, a gente conseguir pensar como chegar nessas pessoas e fazer um trabalho para elas para que o crime não seja feito. Não chegue a acontecer o crime e assim a gente consiga quebrar um ciclo de violência. E assim, Fernando, seria muito importante esse trabalho, porque o ser pedófilo, né, ter essa tendência, gera sofrimento também para aquela pessoa. Com certeza. Né? Porque assim, o pedófilo ele pode passar a vida inteira sem abusar de uma criança, mas até ele conseguir fazer tudo isso é uma luta muito grande, né? Até falar e até ter um acompanhamento, um tratamento, é muito difícil. E assim, a gente sabe que é difícil para todo mundo, é difícil para ele, é difícil para a gente, como a gente está hoje, é difícil escutar, né? Poder escutar essas pessoas também é difícil para a gente. Mas são pontos assim, que nos levam a pensar que a gente ainda tem muito a crescer enquanto sociedade, né? A se preparar sobre isso. E essa campanha aqui, né, assim, a cada ano que ela ocorre, eu acho que é um passo a mais que a gente está dando, né, para a gente conseguir superar esses percalços aí. Sem dúvida, sem dúvida. Encerrei, né, Mas eu só vou puxar outra coisa, Fernando. Quais são os impasses, você enquanto equipe CREAS, né? Os impasses que mais atrapalham esse processo? Por exemplo, na violência contra a mulher, a gente escuta muito que a mulher vai, mas depois tem aquele medo que quer retornar, né? Quer tirar. Claro que muita coisa já mudou. A família, às vezes ela chega lá e depois ela quer encobrir aquilo de novo. Como é que tu vê essa questão? Sim, e assim, isso é muito
relativo para cada caso, mas pegando aí nessas características que tu colocou, né? Quando é que isso começa a ocorrer? Geralmente, quando o abusador é dentro de casa, né? Assim, é um cara que mora na mesma casa com a criança. Estudos apontam que a maioria dos casos o abusador tem um contato próximo com a vítima, né, Fernando? O pai, o padrasto, é bem próximo. Inclusive, agora dia 18, a ministra Damares, né, ela mostrou dados atuais em que 80% dos casos de abuso são dentro de casa. Só que assim, eu estou colocando no sentido que assim, por exemplo, isso falando da minha prática aqui em Mauritania, certo? Sim, claro. Quando o abusador é próximo da família, mas, digamos assim, mora fora, mora em outra casa, é menos comum da família querer esconder. Geralmente, assim, quando eles sabem, eles realmente denunciam, colocam. Mas quando o abusador realmente reside junto com a criança na mesma casa, né, aí a gente vê que tem geralmente uma negação, né, às vezes não é da família querer mentir, mas há uma negação de cada pessoa naquela casa de que aquilo é real. Entendeu? Assim, eles se negam a ponto de realmente não quererem ver, não quererem acreditar, né? E aí o trabalho se torna muito assim complexo, né? Porque é justamente um trabalho, né, de que você vai pouco a pouco, né, conseguindo que a pessoa tenha mais abertura, né, assim, saia daquele ponto de vista que ela fica tão presa para negar que a violência ocorreu. E assim, Fernando falou da parte da proteção, que é essa parte que é direcionada ao equipamento, ao CREAS, né, Fernando? Isso. Quanto à parte de responsabilização, tanto na violência contra a mulher quanto no menor de 18 anos, a ação penal é pública e incondicionada. Então, o titular da ação é o Ministério Público. Então, por isso a importância da denúncia nesses dois casos, porque quando as autoridades competentes elas tomam conhecimento desse caso, elas vão agir independente da vontade da vítima. Então, vai ter a responsabilização deles e a parte de proteção, que é essa parte que ficou com o equipamento, com a parte socioassistencial, né, Fernando? É mais por conta disso. A gente tem que trabalhar a família também para entender do problema, para tentar solucionar aquele problema. A vítima e a família, né, Fernando? E assim, só para complementar essa pergunta, para colocar outro problema que é muito comum, assim, que eu sinto no trabalho que eu faço aqui no município, quando esses casos de abuso se dão com pessoas na faixa de 11 a 13 anos. Porque assim, quando está nessa faixa também já é o contrário, assim, tem uma aceitação da família. Entende? Assim, a própria família não costuma entender que ali é um problema, que ali é um caso de abuso, né? Então você tem uma resistência da família a querer sair daquela situação. Eles preferem só se acomodar. Né? E aí também é outro trabalho assim, que é altamente complexo, né? Porque você tem que ter muita paciência em certo sentido, né? E muito diálogo, né? Para se conseguir a família se entender, né? Que aquilo não é o melhor para o desenvolvimento da criança. Então, vale lembrar também que essas ações elas são desenvolvidas durante todo o ano, não só no mês de maio, mas no mês de maio, que é conhecido como Maio Laranja, como o Renato falou, essas ações elas se intensificam. E o dia 18 é o dia D, em que a gente pegou como símbolo para realmente lutar, enfrentar a questão do abuso e da exploração sexual de menores, de crianças e adolescentes. Como o Fernando falou no início da fala dele, a gente em março, né, Fernando, já estávamos discutindo esse fluxo de atendimento a crianças, vítimas e testemunhas de violência, né, Fernando? É uma ação contínua que ela tem que durar durante todo o ano. A questão do caso Araceli, que foi o dia 18 de maio, que deu-se início, né? Os agressores não foram responsabilizados. E só em 2020, esse caso aconteceu em 1973, e só em 2000, no ano 2000, foi criada uma lei que instituiu o dia 18 de maio como sendo o Dia Nacional de Enfrentamento à violência, ao abuso
e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesse mesmo ano, teve também a criação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, que nos trouxe estratégias para trabalharmos contra proteção, né? Temos que lembrar também que esse período de pandemia está sendo bem complicado, tanto na questão da violência contra a mulher, quanto na questão também do abuso da exploração de crianças, porque a maioria dos casos, como a gente já falou, o abusador é do ciclo de amizade, é do ciclo de vivência daquela criança, daquela adolescente. Então, infelizmente, esses dados que já eram bem altos quando a gente estava sentando para fazer esse fluxo em março, infelizmente eles tendem a aumentar. Tanto a questão do abuso, que é com pessoas próximas, como também a questão da exploração. Por quê? Porque a situação que a gente vive, que é uma situação bem complicada, a questão do isolamento tem causado a hipossuficiência de algumas famílias que não estão tendo como trabalhar e, infelizmente, pós-pandemia a gente vai voltar a ver com bem mais frequência a questão da prostituição de crianças e adolescentes. Então a gente tem que trabalhar, montar estratégias para combater esse tipo de violência. Quando vocês falaram que a criança ela não se identifica muito na situação de violência, tem essa dificuldade de procurar ajuda, de querer responsabilizar o agressor, houve alguns avanços na legislação nessa questão, porque tem até a lei, que é o nome da lei, é a Lei Joana Maranhão, deixa eu só ver o número da lei aqui, Lei 12.650 de 2012, que ela mudou o prazo prescricional da denúncia. Então, ela é uma atleta pernambucana que sofreu violência quando criança, e quando ela se entendeu numa situação de violência, que ela já era maior de idade, o caso já tinha prescrito, e ela não tinha como responsabilizar o agressor. Então, após essa lei, o prazo prescricional mudou, e esse prazo ele só começa a contar agora quando completa 18 anos. Então, foi um avanço, né? Então, assim, Bel, se alguém que está nos assistindo e passou por isso, ou vai ter acesso a esse conteúdo depois, e teve lá na infância, mas nunca denunciou, nunca falou, hoje ela poderia procurar esse direito e o agressor, o abusador poderia ser culpabilizado hoje, depois de muito tempo? Isso, de acordo com o tipo de violência que ela sofreu, esse prazo prescricional vai começar a contar a partir do momento que ela completou 18 anos. Então, por isso é bem importante a gente procurar os equipamentos que existem aqui no nosso município. Até porque, às vezes, os agressores, eles não têm uma só vítima. Então, ele pode ter também abusado de outra criança, continue abusando de alguma criança, de algum adolescente. Então, é importante a denúncia para romper esse ciclo realmente, né? E para que ele seja responsabilizado. A questão da escuta, da lei da escuta, que a Fernanda falou sobre os fluxos, que a gente já estava, antes da pandemia, trabalhando aqui no nosso município, tem uma lei a nível nacional que traz a questão da lei, lei da escuta, preocupada com essa criança, com essa adolescente, tanto a vítima quanto a testemunha. Aqui no nosso município tem um decreto também 09 de 2020, decreto municipal 09 de 2020, que ele regulamenta a questão dessa lei aqui dentro do nosso município. A gente já estava estudando estratégias bem antes da pandemia para montar essa sala com uma equipe capacitada para atender crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Só repassando para o pessoal, qual é a lei principal assim, que embasaria hoje a questão do crime do abuso sexual? A violência sexual está prevista tanto no Código Penal como no Estatuto da Criança e do Adolescente também, né? Todas essas leis que foram citadas aqui, elas são importantes nesse direcionamento. Além da responsabilização jurídica que ficou por parte do Judiciário, né, Fernanda? A parte da garantia de direitos, que é executada pela assistência, ela visa a proteção e tenta solucionar aquele caso de modo que a vítima ela volte a ser um ambiente sem violência, longe do agressor, e a gente tenta, por isso que é importante o fortalecimento da rede, né? Aqui no município a gente tem as 3 esferas, tanto a proteção social básica, que são os 3 CRAS,
a proteção social especial, que faz parte do CREAS e do CRM, e a proteção também de alta complexidade, que é o abrigo, que já é em outro caso, né, Fernando? Mas tem aqui no nosso município também. Então, assim, existe um universo de proteção aos direitos da criança e do adolescente, né? Aqui a gente vê o CRAS, o CREAS, a própria Secretaria de Assistência Social, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional, Estadual. Então, tem muitos órgãos de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Mas, para que isso tudo funcione, é necessário também a consciência popular, a participação popular nos conselhos, em levar a denúncia até esses órgãos, né? Às vezes a população reclama, tem uma situação ali, ninguém faz nada, onde é que está o conselho, onde é que está o... Mas assim, se essa denúncia que o cidadão está vendo, aliás, se essa situação que o cidadão está presenciando, ela percebe que ali tem uma coisa diferente, né? Tem uma criança que passa muito tempo na rua e que frequenta muitas vezes a casa, não sei, de um idoso, ou nem precisa ser de um idoso, de um adulto que mora sozinho e que sempre sai de lá com um brinquedo. Claro que nem todas essas visitas vão ser abuso, mas são algumas questões, né? Quando o abusador, ele cria espaços para ficar sozinho com a vítima. Então, se a população vê essas situações, mas deixa passar, fica esperando que alguém tome aquela iniciativa, ou que os órgãos cheguem àquela situação, se eu me posicionar diante daquilo, se eu não denuncio, eu estou protegendo o abusador. E assim, Renato, tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa bem claro de que a responsabilidade é da família, da sociedade e do Estado. Então, se a gente for nisso, a gente vai estar sendo culpado também daquela situação que está acontecendo. Por isso que é importante as pessoas conhecerem toda a rede, onde procurar ajuda, onde denunciar. A gente conta com o aplicativo também, com o número Disque 100, que atende a denúncia de forma anônima. Se vocês têm conhecimento de algum caso de estupro, de abuso, de exploração sexual e quer denunciar, mas não quer aparecer, você pode ligar no Disque 100. Tem o Conselho Tutelar aqui do nosso município também, que o número é 99795-8752, que são órgãos competentes para receber essas denúncias e encaminhar para o setor competente para que dê continuidade e realmente possa sanar essa situação. Só lembrando assim, que tanto no Disque 100 quanto no Conselho Tutelar, a denúncia também pode ser feita de forma anônima, né? E até se você procurar equipamento também, no caso, se você procurar o CREAS, né, Renato? Isso. Você disser que não quer se identificar, a denúncia é feita de forma anônima. Então, é nossa obrigação, quando tiver conhecimento de qualquer caso dessa natureza, de denunciar. Ok. Gente, se você quiser deixar uma pergunta ou fazer um comentário, tá? Aqui a gente vai acompanhar, vai tentar responder a sua dúvida, o seu questionamento, ou mesmo o seu comentário, para ficar muito à vontade. Então, assim, não tem como pensar o combate ao abuso sexual e à exploração. Só uma coisa que eu lembrei. Bel, tu poderia fazer essa diferenciação? Né? Porque abuso e exploração não é a mesma coisa. Qual é realmente a diferença? A questão do abuso é quando tem a utilização da sexualidade da criança ou do adolescente para o fim de uma prática de qualquer ato de natureza sexual. E a questão da exploração é quando ela visa algum lucro, alguma benesse em troca desse favor sexual, né? Então, a diferença é basicamente essa. Na questão da exploração, tem que ter essa troca, tem que ter algum lucro com aquela situação. São exemplos de exploração a questão da prostituição, da pornografia, do tráfico com finalidade sexual e a questão também do turismo sexual, né? Que infelizmente, é bem presente aqui no nosso estado. Principalmente, né? No Ceará, com tantas praias bonitas, mas que oferece também, infelizmente, essa questão. E ainda falando da exploração, um mercado que cresce muito hoje com o advento da internet é a pornografia infantil, né? A disponibilização de fotos, de vídeos. E aqui eu abro espaço para essa questão, vocês podem estar complementando também,
sobre a questão do pedófilo ou abusador, que ele se aproxima da criança através da internet e também dos jogos online, né? Então, assim, ele começa a se passar por criança, começa a falar como criança, e aí vai criando um vínculo ali com aquela criança que está tendo acesso àquele jogo online ou a uma rede social. E aí ele vai construindo esse cenário para cometer o ato da violência sexual. Então ele pensa muito nisso, planeja muito o que ele vai fazer. Até porque ele quer conquistar a criança para que ele não abuse dela só uma vez. Então, se a gente fica esperando sempre ver marcas físicas, o abuso, a criança que está passando por abuso, ela vai dar alguns sinais, né? Que a Fernanda até já começou a falar sobre isso. Vai dar sinais como uma mudança repentina no comportamento, né? Aquela criança que era extrovertida, ela começa a querer ficar mais isolada, apresentar muito medo, ou então apresentar questões de comportamentos mais sexualizados, né? Tocar no órgão genital do coleguinha, ou pedir que o coleguinha toque nas genitálias dele. Então a criança vai apresentando alguns sinais na mudança de comportamento, no medo de ficar sozinho, na repulsa por alguém, mas que, alimentada por esse medo de falar, ela apenas diz: mãe, eu não quero ir para casa de fulano, não quero ficar lá hoje, mas não consegue falar ainda, né? Só sabe que não quer. Então, nos sinais físicos, quando a mãe vai banhar a criança, vai fazer a higiene da criança, pode perceber as genitálias avermelhadas com algum machucado, mas dificilmente o abusador vai deixar que isso aconteça porque ele quer fazer sempre aquilo mais vezes. Então, é uma questão muito delicada e de muitos detalhes. Então, hoje, né, nesse período de pandemia, que a criança está tendo muito acesso ao celular, às vezes até o celular do pai, que pode chegar um vídeo pornográfico ali de algum grupo e a criança tem acesso àquilo, mas não sabe o que é. Se não for feita uma educação sexual com aquela criança, ela vai entrar por aquele viés por meio até da própria curiosidade, né? Então, ainda voltando para essa questão de como ele tem acesso à criança. Então, ele se passa por uma criança e aí o outro passo, ele coloca vídeos de criança fazendo sexo, ou de criança se beijando, ou de criança sendo tocada por um adulto. Para quê? Para criar na mente da criança um sentimento de naturalização. E aí ele começa a pedir fotos da criança, ou pede para a criança tocar nas partes íntimas dela, ou se mostra para a criança tocando as próprias partes. E aí isso ele vai filmando, isso com criança ou com adolescente, vai filmando, vai pegando aquelas fotos e depois ele faz o jogo contrário, né? Ele já usa aquilo para ameaçar a criança. Então, se você não continuar fazendo o que eu quero e o que eu peço, eu vou divulgar suas fotos, vou divulgar seus vídeos. Então, é necessário que a família tire essa questão do tabu da sexualidade de dentro da família. Hoje, principalmente, que os números aumentam cada vez mais, a ministra Damares divulgou que 17 mil denúncias pelo Disque 100 chegaram em 2019, né? Pelo Disque 100, sem falar naquelas que chegam diretamente aos conselhos tutelares, aos CREAS, e sem falar em todos os casos que passam despercebidos. Então, quer falar? Que eu só estava pensando nisso assim, porque tu coloca, né, a importância de ter a educação sexual em família, só que assim, na cabeça de muita gente ainda acha que a educação sexual é ensinar o sexo. Pronto, então vamos lá. O que é educação sexual e o que não é? Porque na cabeça de muita gente, como o Fernando fala, educação sexual vai ser ensinar a criança a fazer sexo, ou ficar sexualizada, ou ainda aquela questão de gênero. Não, vamos ensinar meu filho que ele pode ser menino ou a menina, né? Então, existem muitas dúvidas. E o que é realmente essa educação sexual? A educação sexual é apresentar àquela criança o autoconhecimento do corpo dela, das emoções dela, dos toques que são permitidos, dos toques que não são permitidos.
Então, a educação sexual é, antes de tudo, um ato de amor mesmo pela criança, de formação humana. Né? Então, a gente precisa se libertar assim, de alguns preconceitos e fazer essa educação sexual. O pai e a mãe só de imaginar que o filho vai passar por um abuso sexual, pode passar, já fica aterrorizado. Mas por que esse medo, né, de ser aterrorizado se souber de uma notícia dessa, não pode se transformar numa energia para prevenção, para prevenir essa questão? Então, estudos nacionais e internacionais mostram que a educação sexual é a forma mais poderosa de prevenir o abuso sexual, a violência sexual. Fernando, tem casos que a pessoa só vai descobrir que passou por uma violência quando ela fica adolescente, quando ela começa a ter entendimento de muita coisa, né? Então ela viveu algumas situações, aquilo prejudicou ela, mas ela nunca foi apresentada dessa forma, o que é um toque correto, o que é um toque que pode prejudicar o desenvolvimento dela. Então, se eu chamar meu filho e dizer, olha, agora eu vou apresentar suas partes íntimas, agora eu vou dizer para você o que é certo e o que é errado, talvez isso não funcione muito bem, né? Os pais precisam aproveitar a curiosidade da criança. Quando ele faz uma pergunta, ao invés de eu trazer um universo assim, de fantasia ainda maior, eu utilizar mesmo a questão da verdade. Claro, eu preciso medir as minhas palavras, né, falar de uma forma mais infantil, usar palavras que fazem parte do cotidiano da criança para explicar aquilo. Então a mãe, o pai, ou o responsável, o cuidador, pode educar nesse sentido na hora do banho. Olha, aqui são suas partes íntimas. Só quem pode tocar aqui é o pai, a mãe, é o seu cuidador ou o médico para tratar de você. Se alguma outra pessoa quiser fazer isso, você precisa contar para a gente. Então, se os pais forem deixar a história, né, o desenvolvimento da criança acontecer sozinho, vai encontrar acontecimentos como esse. Porque uma coisa que atrapalha é eu achar assim, não, na minha casa isso nunca vai acontecer. Meu filho nunca vai passar por isso. Então isso já prejudica. Algumas situações em que mais acontecem abuso sexual, que acontece muito abuso sexual, e que as pessoas não imaginam. Por exemplo, durante a madrugada, quando a família recebe um hóspede e a criança dorme sozinha no quarto. É interessante, se eu não conheço muito bem aquela pessoa, né, ou mesmo por uma questão de prevenção, colocar a criança para dormir mais perto dos pais quando recebe um hóspede. Tem abuso que acontece até mesmo durante as refeições, em que o abusador ou pedófilo ele senta perto da criança e ali por baixo da toalha existem relatos. Ele toca as partes íntimas da criança, ou leva a mão da criança para tocar nas partes íntimas dele, ou então fica com o pé cutucando a criança. E se ela não entender que aquilo é algo que precisa ser denunciado, se ninguém contar para ela, ela não vai aprender sozinha. Geralmente, onde é que as pessoas aprendem mais sobre sexualidade? Eu fiz uma enquete no Facebook e esse assunto de falar em casa é muito pouco que acontece. Então, assim, mas os dados científicos também revelam isso. As pessoas aprendem sobre sexualidade ou com os colegas na escola, ou na internet, ou em revistas pornográficas, e essa curiosidade vai aumentando e a pessoa pode vir ter relações traumáticas de sexualidade. Sexualidade é diferente de sexo. Sexo é o que diferencia, né? É a genitália masculina, feminina e o próprio lado sexual. Sexualidade é algo muito mais amplo. É a energia que move mesmo a pessoa para ter prazer na vida, para se relacionar com as pessoas. Então, sexualidade é algo muito mais amplo. E não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente ainda tem esse medo de falar sobre isso. Outra coisa que acontece abuso sexual em banheiros públicos, porque o abuso sexual, como o Bel falou, não é só o toque, mas também se mostrar. Tem gente que sente prazer com o outro olhando para ela, se masturbando ou exibindo as partes íntimas. Quando se dá carona para alguém e que o carona vai perto da criança, ali também pode ser uma oportunidade de acontecer um abuso sexual.
Então, assim, eu estou citando que não é que a gente vai ficar neurótico olhando para tudo, né? Mas a gente precisa ter consciência de que essas coisas acontecem realmente, né? E que a gente não está imune. Se a gente não fizer essa educação sexual, a gente não está imune. Então, quem são os abusadores? Tem um perfil, tem uma cara, o pedófilo, Fernando, tem uma cara? Não tem. Então, qualquer pessoa pode ser. E aí, os abusadores são pais, padrastos, babás, primos, que é a questão do incesto, né? E o abuso sexual acontece também com bebês de 1 a 5 anos de idade. A maioria dos casos, né? Infelizmente, são crianças de 0 a 5 anos. Isso é terrível de falar, é terrível de escutar? É sim, mas acontece. Então a educação sexual precisa acontecer. E os pais podem fazer isso por meio de brincadeira, utilizando coisas que tem em casa, utilizando um bonequinho, uma bonequinha para mostrar as partes íntimas da criança, para dizer o que é um toque correto ou o que é um toque incorreto. Por exemplo, uma coisa que acontece, o beijo na boca, por exemplo. Se isso é uma cultura da família, mas ela não explica para a criança, se o abusador vier beijar ela pode entender que aquilo é correto, porque o pai e a mãe faz. Então, tudo na família tem que ser conversado, tem que ser explicado. Não se pode falar nesse assunto sem se falar em trabalho em rede. Tanto intersetorial, né, a educação, a saúde, a assistência, como também as próprias unidades funcionais dentro de cada um desses setores. Por exemplo, o CRAS é a porta de entrada dos serviços socioassistenciais. Então, o CRAS trabalha com a prevenção, com as campanhas, com os grupos de convivência que trabalham muito essas questões, trabalham como? Por meio da brincadeira, por meio da vivência ali. Então, é muito importante que a comunidade tenha essa ligação com o CRAS, de saber quais são os serviços que são oferecidos, de ter esse contato com a equipe, porque quando chega um caso no CRAS, o CRAS passa para o CREAS, mas o CRAS não se desliga, porque a família pertence ao território do CRAS. Então é um trabalho em rede. A família vai ser sempre acompanhada pelo Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS. Alguma contribuição? Em relação a essa dificuldade que algumas pessoas têm em falar com seus filhos sobre essa questão, tem algum material na internet bem bom que facilita, né? Tem uma cartilha Pico e Pipi, que é bem didática, é direcionada realmente para crianças e fica mais fácil de se falar sobre o assunto. Isso. Por que os pais têm medo de falar sobre o assunto? Porque tem o medo de tirar a inocência da criança. E não vai tirar. Que inocência vai ser tirada? Pelo contrário. Eu vou tirar a inocência dela de ser acusada, de passar por um ato que ela não sabe o que é. Aí sim. Então não tira a inocência da criança falar sobre isso. Que a gente vai falar através da brincadeira. Você pode utilizar um bonequinho para mostrar as partes íntimas, para dizer quem pode tocar ali, quem é que não pode, quais são os toques que são bons, quais são os toques que não são bons, que são de aproveitamento daquela criança ou do adolescente. No Brasil, a cada hora, 3 crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual. E 80%, como a gente já falou, é dentro de casa. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas acho que a gente está, né? Se alguém tiver alguma pergunta ou contribuição. Agora é a hora. Agora é a hora. Fernando, mais alguma contribuição assim? O que você deixa de recado, então, para a sociedade que está nos escutando, né? Nossos companheiros da assistência social, mas também pessoas leigas, pessoas cidadãos do município? Qual o recado que você deixa, assim, para as pessoas? Tem uma questão, assim, que acho que é uma coisa que eu já falei, mas queria retomar aqui, né? Que eu sei que é um assunto que é difícil para todo mundo tratar, é difícil para a gente, principalmente
nas primeiras vezes que eu tive de trabalhar com esse tipo de caso, é uma coisa que sempre mexe muito com a gente, né? Mas, poxa, crianças são histórias que estão começando agora, né? Assim, que tem muita coisa para viver e que se a gente não tomar essa atitude de entender que isso é um problema que é grande, que é um problema que está assim, perto da gente, a gente não está cuidando do futuro, né? Assim, a gente está deixando o futuro aí ao acaso e isso pode ser muito complicado. Então eu só peço força e vamos trabalhar em cima disso, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Porque assim, Fernando, o abuso sexual ele pode acarretar problemas para uma vida inteira, né? Ele pode, a partir dali, desencadear transtornos de ordem de ansiedade ou de depressão, a própria dificuldade de relacionamento com as outras pessoas. Tem uma pergunta aqui da Gersa Eunice, que ela diz assim: por favor, comentem também sobre a importância da identificação dos sinais frente aos atendimentos dos profissionais de saúde e que os mesmos devem denunciar. Olha, eu vou começar a comentar sobre isso, porque isso é realmente uma coisa assim que é complicada demais, porque pelo menos na minha prática aqui em Mauriti, é muito comum que profissionais de saúde percebam, né, assim, certas coisinhas que eles acham que é indício, né, de abuso, mas há muito medo, né, assim. E novamente, entendo que esse medo existe, entendo que esse medo afete a gente, né, mas aí tem uma questão de ética, né, assim, ética tanto profissional, né, quanto pessoal, que eu acho que a gente tem que incentivar e chamar esse pessoal da saúde assim para conversa, né, junto com a assistência, vamos conversar, vamos ver o que é que dá para fazer, porque eles estão também numa posição essencial para a gente combater isso. Com certeza, com certeza. Nas unidades de saúde, né, nas UBS que estão dentro ali de cada comunidade e que tem acesso a muita gente que se percebe isso, é como a gente falou no início, se eu não denuncio, eu protejo o abusador, né? Eu permito que aquela situação de sofrimento se prorrogue por anos ali na vida daquela criança, daquele adolescente. E se no trabalho foi identificada alguma situação, algum indício de abuso, deve ser acionado o Conselho Tutelar, né? Para que dê entrada nesse procedimento e que a rede seja acionada para realmente fazer o seu trabalho. A gente precisa que chegue para a gente fazer o nosso trabalho. Infelizmente, a gente não tem como sair e identificar. A gente pede o apoio de vocês, sejam multiplicadores, passem para as outras pessoas os equipamentos que existem aqui no nosso município, as unidades relacionais que existem, que elas, para funcionarem, elas têm que ter esse conhecimento desses casos que estão acontecendo. Façam que eles cheguem na gente, façam que eles cheguem na polícia, no Ministério Público, para que esses agressores sejam também juridicamente responsabilizados. A gente pede o apoio de vocês, até porque é uma obrigação nossa como cidadãos também, né? Justamente, todos nós temos uma responsabilidade social, né? De construir uma sociedade que efetiva direitos todos juntos, que conhece os seus direitos e que busca efetivá-los. Então, mais uma vez, só repetir para fixar, tem o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que a denúncia pode ser feita de forma anônima. Tem o Conselho Tutelar do nosso município também, que ele recebe denúncias anônimas. O número do telefone é 99795-8752 e também pode procurar os nossos equipamentos, que eles estão funcionando mesmo durante a pandemia, com horário reduzido, mais de 8 a meio-dia, todas as unidades relacionadas à assistência social, os CRAs, o CREAS, o CRM, estamos todos funcionando, o Conselho Tutelar também, de forma bem atuante. Nós precisamos de vocês para dar continuidade nessa luta, que não é só de 18 de maio, mas do ano inteiro. Justamente. Então a gente agradece a você que esteve conosco todo
esse momento, né? Agradece a Secretaria de Assistência Social, a secretária Emanuele, e ao presidente do Conselho, né, da Criança e do Adolescente, o Augusto, por a abertura desse espaço de fala, que é muito importante e que precisa acontecer. Agradeço aqui aos companheiros, né, a Isabel e a Fernando, fomos colegas de aula, né? Sei que ele foi um excelente aluno, então profissional, com certeza, muito bom. Vocês querem também? Só agradecer realmente a participação de vocês, pedir essa mobilização da sociedade realmente em geral e sejam vigilantes com as nossas crianças, né? E com nossos adolescentes, eles precisam da gente, que a gente possa dar esse suporte, e eu agradeço a presença de todos. Também só vou agradecer o espaço, né? Assim, dizer que a gente está à disposição aqui, né? E a gente espera ver muitas melhorias, né? A cada ano a gente conseguindo fazer mais e mais. Obrigado, gente, e boa tarde a todos.